Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje, sexta-feira, início de final de semana, e vamos falar sobre um assunto bem legal no livro de Cidadania, Moral e Ética, ok? Deixa eu apresentar para vocês a nossa trilha pedagógica de hoje, que vai da página 30 à página 38. Já pegou seu livro de ética? Corre lá e pega para a gente começar. Então, o tema da aula de hoje é falando sobre amigos que têm necessidades e cuidados especiais. Você já pensou como seria se você tivesse um amigo, ou se você já tem um amigo, que ele tem alguma limitação física? Por exemplo, ele pode ser um deficiente visual, um deficiente auditivo, ele pode andar de cadeira de rodas, ou ele pode usar alguma prótese. E aí, como é que ele dá com esse tipo de gente, né? São pessoas que têm limitações, mas que não significa que elas não tenham direito, que elas não possam ser divertidas e até legais. Vamos ler o texto comigo? Acompanha aí comigo o texto. Você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? É uma realidade entre nós e é um assunto muito sério e importante. Quando alguém não tem em suas funções do corpo em perfeito estado, dizemos que há uma deficiência, mas não podemos de maneira nenhuma acreditar que tal pessoa é incapaz e não tem direitos. Esse não é um pensamento cidadão, tampouco humanitário. Os deficientes visuais, auditivos ou físicos merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Claro que suas limitações poderão ter mais dificuldade, porém têm uma força interior de vencer, principalmente quando há um apoio da família e dos amigos. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática. Gente, o que é que esse texto quer nos falar? Quer dizer que essas pessoas que, por terem algumas limitações físicas, não são incapazes de estudar, de praticar, de ter amizades, de ir ao cinema e de se divertir. Eu não sei se você sabe o que é um deficiente visual, mas popularmente a palavra deficiente quer dizer que a pessoa é cega. Deficiente auditivo é que é surdo. E o deficiente físico é aquela pessoa que pode ter uma prótese ou andar de cadeira de roda, ok? Pode faltar algum membro ou então seu membro não corresponder aos estímulos, ok? Então, no nosso país, por exemplo, nós temos vários atletas que fazem esportes como jogar tênis, futebol e etc. Inclusive são medalhistas. Você sabia disso? Dicas de um bom convívio. Quando quisermos dialogar, ou seja, conversar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou mesmo um deficiente visual, temos que perceber suas necessidades para deixá-lo o mais confortável possível. Veja algumas dicas. Quando estiver conversando com um deficiente auditivo, expresse-se de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar, falar no ritmo costumeiro, falar sempre de frente para o deficiente auditivo e nunca fora do seu campo de visão. Ao dialogar com uma pessoa com baixa visão, fique à vontade para utilizar termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente, quando precisam de indiferente à localização. Tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões à direita e à esquerda, acima, abaixo, à frente e atrás. É interessante a gente aprender também para se comunicar com deficiente auditivo, por exemplo, a língua brasileira de sinais, que é a Libra. Essa é uma língua que ficou universalizada para que as pessoas com deficiência visual pudessem conversar. E tem alguns, como é que eu posso dizer, gestos, né? Alguns sinais, perdão, gestos não, mas alguns sinais que são até fáceis de aprender para que você possa se comunicar, como por exemplo, oi, né?
o bom dia, certo? Boa tarde. São alguns exemplos que a gente pode usar para se comunicar com essas pessoas. Mas se você não sabe, você tem que falar gesticulando bem com a boca, sem precisar gritar, porque já que eles não escutam, eles conseguem ler os seus lábios. E outra coisa, quando você for conversar, por exemplo, com um deficiente visual, sempre tentar deixá-lo à vontade. E se você precisar se retirar, avisar, ó, eu vou aqui, para que ele não fique falando aí sozinho, certo? Vamos ler o que diz os direitos humanos sobre como devemos tratar as pessoas? Acompanha aí no teu livro, tá? Diz assim: temos os mesmos direitos. Em 1948, a ONU, Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, em todo o mundo tem esse mesmo direito, tá? Todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e dotados que são da razão e consciência, deve comportar-se fraternalmente, ou seja, tratar-se como irmão. A palavra fraternidade significa irmãos. Uns com os outros. E em seu artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. Isso nos diz que direitos, mas também temos deveres a cumprir. Com os nossos deveres, e as pessoas com deficiência não são diferentes. Mas também devemos ser diferente, não quer dizer deixar de ser incluído. Não se torna participante da vida social, econômica, política do país. Assim como nós, as pessoas com algum tipo de deficiência, têm assegurado seus direitos no âmbito social, do Estado e do poder público. Ou seja, eles têm assegurado por lei o direito de conviver em sociedade, em estudar, ir ao banco, ir a hospitais, e precisam ter pessoas capacitadas para lidar com essas pessoas, tá? Então, vamos lá. Nós temos uma atividade a fazer, tá? Então, no primeiro quesito, ele está te mostrando algumas pessoas com diferentes tipos de deficiência. E aí ele quer que você crie frases do qual você possa englobar essas deficiências e também estimular, né, pessoas a conviver com o diferente. No segundo quesito, ele quer saber se na nossa cidade ou onde você convive, se existe projetos que façam as pessoas se sentirem incluídas na sociedade em que vivem. Então, vocês vão precisar fazer uma pesquisa para dar uma olhada, tá? Ó, em muitos lugares do planeta, existem projetos cidadãos para as pessoas com deficiência. Esses projetos têm como finalidade incluir, ou seja, a inclusão das pessoas na sociedade para aproveitar dignamente a vida, como todo e qualquer habitante. Na sua cidade, há algum projeto de inclusão? Ou seja, será que as pessoas com deficiência estão sendo tratadas segundo a sua deficiência? Será que existe um projeto que queira ajudar o deficiente visual, o deficiente auditivo, a pessoa com deficiência física? Que projetos são esses e onde é que ele está sendo executado? Você vai escrever aí no segundo quesito, tá? Vamos para o terceiro. O terceiro tem uma lista de perguntas para que você possa marcar a alternativa e essas respostas são pessoais, tá? Diz assim: responda o teste a seguir, escolhendo apenas uma das alternativas. Depois, leia a conclusão sobre como você trata as crianças com deficiência. Vocês precisam ser bem sinceros, tá, gente? Vocês precisam realmente ler com bastante atenção e responder de acordo com a sua vivência, tá? Vamos para o quarto. No quarto quesito, diz assim: você já observou o seu bairro? Nele podemos encontrar modificações para as pessoas com deficiência se locomoverem tranquilamente? Existe registro nas linhas... Se existe,
registrem nas linhas abaixo. Mas se não existir, escreva o que está faltando. Ou seja, será que no seu bairro existe rampa para as pessoas que andam de cadeira de roda possam ter acesso às calçadas? Elas têm aqueles corrimãos para se segurar? Se os sinais de trânsito que existem aí, eles têm um alarmezinho sonoro para que as pessoas atravessem ou não a rua? Então, você vai pesquisar isso aí, tá, gente? Você convive ou já conviveu com pessoas com deficiência? Se sua resposta for positiva, ou seja, se sim, você já conviveu ou convive, escreva sobre qual é a deficiência e quais cuidados essa pessoa precisava. Você concorda com a seguinte afirmativa: é preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas? Justifique sua resposta. Ou seja, como é que eu faço? O que é que eu devo fazer para viver bem com as pessoas diferentes de mim? E, em especial, as pessoas que têm alguma necessidade específica. Ou seja, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Como você trata essas pessoas? Como é que a gente pode trabalhar de forma que essas pessoas se sintam incluídas, tá? Eu deixei um vídeo aí bem legal para que vocês pudessem assistir. Muito interessante, falando justamente dessa socialização de uma criança com deficiência na escola. Ok, meus amores? Eu quero desejar um final de semana maravilhoso para vocês. Um beijão e até segunda.